Hoje eu estou aqui com a Ana Paula Batista. A Ana Paula, ela é vice-presidente da Associação Brasileira dos Ostomizados, presidente da Associação dos Ostomizados do Distrito Federal, conselheira do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, conselheira do Conselho Nacional de Saúde e também conselheira do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Distrito Federal. E a Ana Paula é uma pessoa ostomizada. Eu queria que você contasse um pouco pra gente, Ana Paula, a sua história com a ostomia. Então, eu agradeço o convite, né, de estar aqui com vocês. Hoje, para mim, propagar a ostomia é super importante, né? Temos uma deficiência invisível e essa foi de onde surgiu a Ana Paula Batista, né? Alguns anos atrás, eu apareci com um probleminha de saúde, né? Eu sou portadora de leiossarcoma e por conta disso eu acabei ficando ileostomizada, que é um tipo de ostomia. E aí a gente começa a sentir na pele as dores, né, das outras pessoas e aí a gente levanta uma militância, né? Acaba se envolvendo. Acaba mesmo, se envolvendo, né? Porque o seu problema é meu, o meu é seu, então é essa história, né? Eu estou muito feliz que você está aqui nessa entrevista, você é a nossa primeira entrevistada. Ai, que bom! E a gente aqui no canal, além de levar, né, os direitos da pessoa com deficiência, fazer essa divulgação dos direitos, a gente queria ter essa experiência também de sentir essas dores, né? Eu acho que a felicidade não é só minha, né? Mas assim, de em torno de 400 mil ostomizados no Brasil e todos os canais que vêm, que abordam a ostomia, todos nós ganhamos, né? É verdade. Isso é super importante. Então, o que é a ostomia, Ana Paula, assim, de uma forma bem clara, bem simples, para que todo mundo entenda? Bom, a ostomia é um procedimento cirúrgico para uma abertura, né? Normalmente no órgão oco, né? Como aparelho respiratório, aparelho urinário, aparelho digestivo, né? Para ou comunicação ao externo ou para manutenção. A gente fala muito da ostomia se referindo só à ostomia para quem fica ileostomizado, colostomizado e urostomizado, mas na verdade a ostomia ela abrange muitas situações e por conta dessa abordagem só desses 3 tipos de ostomia, às vezes a gente tem dificuldade também em ter acesso a algumas informações, né? Então, de uma forma geral, a ostomia é um procedimento cirúrgico para abertura de uma boca em um determinado órgão oco. Mas a ostomia, ela pode ser congênita também? Pode sim. Aí são as decorrências da ostomia, né? A ostomia, ela pode vir através de uma patologia, como, por exemplo, né, o índice maior de um câncer coloretal, de doenças inflamatórias intestinais, anomalias congênitas e, em segundo plano, os acidentes, né? Nós tivemos aí também, a gente chama de acidente, mas foi um incidente do nosso presidente Jair Bolsonaro. Ele sofreu, né, aquela agressão e por conta disso ele ficou colostomizado temporariamente. Mas acidentes de trânsito também trazem muitas pessoas, fazem com que muitas pessoas fiquem ostomizadas. E nesse evento com o presidente a gente viu que a ostomia ela pode ficar permanente ou temporária, né? Sim, sim. Isso aí, bem no início, é muito difícil a gente saber. É por isso que muitas vezes nós temos dúvidas na cirurgia do presidente, né? Porque não é só uma colostomia, tem uma série de abordagens junto à ostomia, que são as fístulas e que precisa ser tratado. Mas tem as permanentes, né? Que são aquelas que de imediato, quando há uma mutilação total, de repente, intestinal, por exemplo, aí a gente já sabe. Mas por exemplo, eu vou falar de mim, né? A minha ileostomia seria temporária, eu vou ter 11 anos com a minha ileostomia, né? Então, a ileostomia ou ostomia, seja lá qual for o tipo de ostomia, tem um determinado tempo também para fazer a reconstrução, porque a gente acaba perdendo, né, partes
do intestino com o tempo, né? Isso falando do trato digestivo, né? E aí às vezes não tem mais condição de reverter. E aí a gente entra naquele problema, né, da regulação. Para as pessoas, principalmente que estão no SUS e que precisam da reconstrução e não conseguem. O paciente, em algum momento, ele pode optar por reverter ou não a ostomia? E não só para ostomia, mas para qualquer tipo de cirurgia, né? Você precisa autorizar seu médico. Inclusive, tem alguns pacientes que após a ostomia judicializam os médicos, né? Porque não houve autorização. Eu, por exemplo, se me exigirem hoje fazer uma reversão, eu não vou fazer. Eu tenho o direito de não fazer a reversão. Isso é muito importante que as pessoas saibam. Com certeza. Né? E eu costumo dizer que a gente sempre procure outros especialistas para não ter só uma visão. É super importante você ter várias visões. A reconstrução, ela também não é fácil, é difícil. Né? Você voltar a se adaptar, né? A eliminar fezes ou urina, por exemplo, né? Por vias normais, como a gente diz. Também tem que ter um processo de adaptação. Inicialmente, você volta usando fraldas. Tem que ter um suporte todo também para isso. Tem. O cuidado com a pessoa ostomizada, ele é no pré, durante e no pós. Como é a forma correta da gente se referir a uma pessoa com ostomia? Eu já fiz até vídeos aqui no canal falando para as pessoas como é que a gente deve se referir às pessoas com deficiência em geral, né? A gente não pode usar termos degradantes que discriminam as pessoas. Então a gente não usa mais, por exemplo, pessoa com necessidade especial, porque é um termo muito genérico. A gente não usa também pessoa portadora de deficiência, porque a gente não porta uma deficiência, a gente não tem a opção de deixar a deficiência em casa. Exatamente. Né? Então, de um modo geral, a pessoa é pessoa com deficiência. Para a pessoa ostomizada, tem uma forma assim, mais específica da gente se referir? Não, o que eu posso falar sobre isso é que nós somos, né, consideradas pessoas com deficiência através da Lei 5.296, que regulamentou a Lei 10.048 e a 10.098. Né? Ela inclui no rol das pessoas com deficiência a ostomia. Né? Mas quando a gente fala como chamar a pessoa que é portadora de uma ostomia, temos dois, estomias e ostomia. Né? Dizem que essa é uma briga de gato e rato entre o ostomizado e entre os enfermeiros. Mas o que vale, né, ressaltar nisso tudo é que estoma, estomia, ostoma e ostomias, todos são derivados, né, de uma palavra grega, e osto quer dizer boca e otomia quer dizer abertura. Então estamos falando da mesma coisa, né? Verdade. Nós de associações e pessoas ostomizadas continuamos oficializando com ostomia com O. Por quê? Porque está na lei ostomia. Então a gente tem muito medo quando a gente vai oficializar alguma coisa, colocar o termo estomias e dar uma convergência de entendimento e de repente demorar mais. Já é tão demorado garantir direitos. Então a gente procura colocar ostomia. Mas quem sabe a gente aí, com tantas mudanças que podem acontecer, a gente incluir a palavra barra, estomia e tá tudo certo. Certo. Você falou que a ostomia, a gente está vendo, a gente olhando para você, a gente não vê, né, que você é uma pessoa com deficiência. Quais são as dificuldades que isso, por ser uma deficiência invisível, que isso provoca, que isso causa? As dificuldades são inúmeras, né? Eu acho que uma das coisas mais difíceis para o ostomizado é ser reconhecido como pessoa com deficiência. Né? Isso é um grande problema. Né? Temos uma deficiência invisível aos olhos, mas com uma sociedade ostomizada muito grande. Como eu falei no início, somos uma estimativa de 400 mil ostomizados no Brasil. Né? E isso precisa abrir, né, os olhos, né, desses gestores, né? Porque a gente precisa de espaço e ser respeitado. Não só ostomizado, mas como a todo mundo, né? A gente precisa se respeitar, mas tem coisas que passam mesmo da dignidade, né? A gente perde nossa dignidade muitas vezes.
Então, essa é a coisa mais importante para mim, para todos os ostomizados. Ser reconhecido como pessoa com deficiência pelos órgãos governamentais. E que quando eles não reconhecem, eles nos tiram nossos direitos, né? É muito fácil generalizar que algumas pessoas ficam ostomizadas temporariamente e simplesmente tirar um direito de uma sociedade dessa. E que pior, crescente. Crescente porque o câncer coloretal ele cresceu bastante. E a gente não vê, eu estando Conselheira Nacional de Saúde, a gente não vê projetos preventivos, a não ser de campanha. De campanha a gente já tem muita coisa. A gente tem que ir para prática, né? E ter acesso à sociedade. Uma outra coisa é o preconceito, né? A gente passa muito preconceito, muita discriminação. Mas onde, Ana Paula? Por exemplo, nos clubes. Os clubes não aceitam ostomizados, em sua maioria, né? Aqui no DF, alguns passaram por isso também. Fazer uma hidroginástica. É incrível isso. É incrível. E engraçado, né? Porque, na verdade, isso é cultural. A gente nunca consegue falar cocô. A gente nunca fala no número 2. É sempre número 2. Vou fazer o número 2. E quando fala, ou então vai fazer o número 2 e volta com cara de número 1. Né? E isso, meu Deus, é tão maravilhoso você fazer o número 2. Né? É sinal de que você está com saúde. É necessário fazer isso. E de repente, o número 2, que era um problema, né, para aquela pessoa, vira o cotidiano dela. Né? Então, o outro precisa entender que aquele momento precisa ser respeitado. Aí esse preconceito, aonde é que ele começa? Em casa. A gente tem inúmeras famílias que se separam por conta da ostomia. As pessoas não aceitam, são filhos com vergonhas de pais e mães, porque carregam um dispositivo coletor na área abdominal, porque a ostomia mais difícil é a de fezes e urina. A tráqueo, a cistostomia, tá tudo certo, mas quando se trata do número 2, né, e o xixi, é bastante complicado. Então essa é uma das coisas, né, que é o reconhecimento, a sociedade aceite, né, todos nós, né, de uma forma geral, né? como somos. E a gente não escolhe e qualquer um pode estar sujeito, pode, né? Qualquer um, né? Pode acontecer isso, né? Outra dificuldade é o acesso à portaria 400, né? Tem até uma brincadeira que estão fazendo dos 10 anos e eu pedi meu pessoal, né, dei a ideia para preparar. 10 anos atrás estava normatizada a portaria 400. E hoje, em 2019, que nós vemos são pessoas por aí, pelo Brasil, usando sacos, né, de supermercado, saco de lixo, fraldas. Então, inaceitável. O meu TBT exatamente vai ser essa semana. Então, Ana Paula, falando desses equipamentos, né, que são indispensáveis para as pessoas ostomizadas, desses equipamentos básicos, existem outros equipamentos que facilitam a vida da pessoa ostomizada? Assim, doutora Leide, essa abordagem é super importante, né? Nós vemos, eu costumo dizer que essa briga entre gato e rato tem que existir a vida inteira, né? E a gente tem aí a portaria 400, como mencionamos aqui há pouco, mas ela, infelizmente, não consegue atender a todos, né? E a gente vem, através da Associação Brasileira de Ostomizados, tentando adaptar a portaria 400 às necessidades do indivíduo, né? Os equipamentos são muitos básicos, eles são básicos demais, né? Eles não atendem, por exemplo, as crianças. Não está normatizado na portaria 400. A gente precisa normatizar equipamentos diferenciados para atender a todos. Cada tipo de pessoa. Exatamente. E o que nós temos na portaria 400 ainda é muito pouco. Né? Nós temos alguns tipos de bolsas de 2 peças, de uma peça, os produtos adjuvantes que traz segurança, qualidade de vida, que são os pós, gelificadores, recuperadores de pele,
né? Porque o contato das fezes com a área abdominal, por exemplo, ele irrita a pele, né? Traz muitos problemas, né? A gente costuma dizer que ficamos com a pele com peristoma muito ferido. Então, tá faltando isso, né? Essa responsabilidade, a portaria 400, ela é uma vitória, né? Eu não sou daquelas que eu achei ruim, achei maravilhoso. Tem alguns militantes que não gostam da portaria 400, mas eu acho que ela vem, normatizou e vem ajudando bastante pessoas também, né? Mas a gente precisa que a verba para a portaria 400, para o atendimento à pessoa com ostomia pelo Ministério da Saúde, ele volte a ser carimbado. Porque ela vem misturada, né, com órtese e prótese. E a gente sabe que a gente tem outras demandas, né, como aparelho auditivo, cadeiras de rodas. Então, é super necessário para... uma verba específica, né? Específica, sim, porque já teve a verba específica, foi retirado. Hoje o Ministério da Saúde ele faz esse envio para o Estado e não tem noção de quem está recebendo esse material, né? Até um adendo, é importante, né, a gente ressaltar que também o Ministério da Saúde não tem esse quantitativo porque o cadastro único não funciona. Exatamente. Né? E aí a gente tenta, né, tá tentando, né, regulamentar na LBI isso, né, que é a Lei Brasileira da Inclusão, e aí a gente está tentando fazer isso porque a gente precisa de dados, né? A gente também na Associação DF-Down, na questão da deficiência síndrome de Down, nós não temos números, né? Então tem aquele censo que foi feito considerando todas as deficiências, mas que também entraram as pessoas que são usuárias de óculos. Imagina. Então não é uma estatística, como desenvolver políticas públicas sem saber o número de pessoas que precisam dela, né? Não pode, a gente precisa de dados, né? E aí, quando a gente tem esses dados, a gente melhora, né, a distribuição de dispositivos coletores, né? O produto que se adapta bem a mim não se adapta a José nem a Maria. Às vezes essa pessoa tem 2 estomas, um muito próximo, e o que a gente vê é o mínimo. Então o mínimo não atende. E além de não atender, tem um desperdício, né, de verba, porque esse paciente não tem um produto adaptado, então ele gasta muito mais produto. Então é necessário ter uma gestão. Se for adaptado, né? Vai durar um pouco mais. As pessoas têm que entender essas especificidades. Exato. Porque atende melhor e de repente economiza. Exato. Né? É que nem eu comecei uma militância no passado sobre o catéter, né? Tem muitas pessoas que são lesados medulares e que têm a ostomia e que passam a maior parte do ano, dos 365 dias internados, usando um mundo de antibióticos, e isso tem um custo muito alto, UTI e antibiótico. Aí a inclusão do catéter intermitente traz benefício, autonomia para esse paciente, né? E reduz 80% o uso de antibióticos e internamentos. Então a gente não consegue entender como gestores não fazem essa linha, né? Mas enfim, talvez a gente saiba. Nós estamos aqui para esclarecer e, né, colocar essas questões, isso, porque às vezes a pessoa não tem essa noção, né, de que fazendo assim vai melhorar a qualidade de vida, vai economizar, vai atender a todo mundo, né? Então eu acho que realmente falta muita informação, tanto para as pessoas, né, com deficiência, quanto para a sociedade em geral, né? Porque saber o direito da pessoa com deficiência não é só a pessoa com deficiência que tem que saber. Eu entendo, todo mundo, inclusive na LBI, fala que é dever do Estado, da sociedade, da família, promover a inclusão da pessoa com deficiência. Então todo mundo tem que saber. Sim, né? Eu acho assim, a gente está na nova era, né? E essa era digital ajuda muito essa propagação. Então, o que nós estamos fazendo aqui vai correr ao mundo. Exato. E são mais pessoas que vão estar conhecendo um pouco do que é ostomia, mas que hoje talvez não esteja ostomizado, mas pode ter um familiar amanhã, não sei, né? Pode acontecer, como a senhora falou,
com todos e também direitos, né? Exato. Nós precisamos estar atentos aos direitos. É papel do governo, é igual aquela velha história. O governo tem a obrigação de manter a cidade limpa. Mas você pode também Vamos contribuir para não sujar a cidade, né? A gente pode fazer a nossa parte. Vamos dar uma ajeitada no nosso passeio, né? A gente chama passeio, né, lá em Salvador, assim. Então, assim, é super necessário a gente sair da zona de conforto, não ficar só reclamando e agregar, né? Agregar. Eu queria só voltar um pouquinho, Ana Paula, na questão do fornecimento dos equipamentos, para perguntar sobre os planos de saúde. Tá, os planos de saúde, eles precisam, né, fazer esse fornecimento de bolsa. Mas não é muito diferente do SUS, não. É uma guerra isso, né? Porque, primeiro, é o conhecimento. O paciente não tem o conhecimento de que ele tem um plano de saúde, que ele tem direito a isso, né? Então, assim, às vezes o paciente também tem uma coisa que é, voltando um pouquinho, que é importante a gente lembrar, que alguns planos de saúde são com coparticipação. Então, na hora da gente assinar, fazer um plano de saúde, a gente tem que saber muito bem o que nós estamos fazendo. Tá tendo. Né? Mas o ANS, ele diz, né, tá lá, se não me falha a memória, na 325, ele regulamenta o fornecimento de bolsas, mas ainda também voltamos e dizemos, precisa-se atender a todos os públicos. Lá ele fala que o fornecimento são de adjuvantes, que traz segurança, os pós, as pastas e alguns outros que o médico faça a indicação, mas também ele diz que é só dispositivo coletores para fezes e urinas. Então, assim, já restringe, mas apesar de estar assim, né, na resolução, isso não quer dizer que você não vá judicializar, né? E questione o que é seu de direito, né? Eu sempre falo aqui no canal essa questão da pessoa saber o seu direito. Você vai lá, o seu direito foi negado, você tem outros meios. Sim. Não acredite nessa negativa. Procure se informar direitinho. Às vezes você pode recorrer administrativamente. E, em último caso, judicializar. Né? Porque muitas questões, a nossa lei é uma lei boa, mas é uma lei nova, sim, né? E então essas questões estão sendo resolvidas nos tribunais. Então, se a gente não consegue espontaneamente lá com o seu plano de saúde, você pode levar essa questão para a justiça e conseguir o que você, sim, precisa, né? Na verdade, o que nós gostaríamos muito é que nós, quando se fosse uma cirurgia já determinada, que nós fosse indicado uma associação, um paciente, né, para ele ter conhecimento, por exemplo, da ostomia, que nos próprios hospitais, as técnicas de enfermagem, os centros cirúrgicos, soubessem lidar com a ostomia. E isso não sabe. Nós temos enfermeiras especialistas em estomias, como elas gostam, né, que são as estomoterapeutas, mas ainda são muito poucos, né, principalmente efetivos, né, das secretarias de saúde municipais e estaduais. E quando são, a maioria, ou talvez uma quantidade dessas enfermeiras não atuam como estomoterapeutas, né? Eu até faço uma provocação, eu nem entendo por que elas fazem especialização. Se não vão trabalhar. Se não vão trabalhar. E a gente precisa tanto, a portaria 400 também fala que nós temos direito a médico clínico, a estomoterapeutas, psicólogos e nutricionistas. Isso está no papel, a gente precisa na prática disso. Agora você está sabendo disso e você tem que exigir os seus direitos. Exatamente. Né? Se na sua cidade, no seu estado, não tem, né, essa atenção com os ostomizados, é bom se juntarem, né? Era sobre isso que eu queria falar com você. Qual é a importância que você entende da pessoa com deficiência, qualquer tipo de deficiência, estar numa comunidade, numa entidade? Qual a importância disso para você, Ana? Bom, a primeira importância que eu acho é que toda instituição sem fins lucrativos e que seja militante de uma deficiência ou de patologias, a missão delas será sempre garantia de direitos e qualidade de vida para o paciente e seus familiares. E outra,
na sua cidade, no seu estado, está faltando dispositivos coletores, óleos, prótese, não importa, todas as eficiências. Quem vai estar junto com a pessoa é a associação, né? É ela que representa você, eu, como pessoa com deficiência. Então isso é super importante, estar unidos, se doar também para a associação. E aí tem gente que fala, mas a associação pede doações. Pô, ainda bem que você está falando que ela pede, ela não pode exigir, né? Eu vou dizer. E às vezes a pessoa não pode contribuir financeiramente, mas ela pode doar o tempo, né? Doar o tempo. Muita gente aí, equipes, né, profissionais, liberais e tal, ajudam. E por que não você que sente o problema na pele, né? Ana Paula, meu município está faltando bolsa, está faltando aparelho auditivo. Você já procurou, viu se no seu município, né, no seu estado, tem uma associação? Procure a associação, sabe? Porque lá você faz isso, protocola, né? Faz uma solicitação verbal ou com um protocolo, né? Faz isso vai empoderar a sua causa. Uma pessoa não tem super-herói, não tem super-girl, não tem isso. Existe todos nós juntos para garantir direitos. No dia que a sociedade abrir, né, a mente e dizer assim, juntos somos mais, né, uns respeitarem, porque o respeito, eu posso discordar, né, do que a senhora pensa, do que o outro pensa, mas eu tenho que respeitar a sua posição. E é isso que está faltando, né, a gente se respeitar. Então o que a gente quer é isso, né? Todos juntos, para que a gente se fortaleça, né? Como movimento. Eu acho muito, mais uma vez, importante esse bate-papo, o canal de vocês que falam de todas, né? E esse é o meu papel. Eu sou ostomizada, mas no dia a dia a gente se depara com muitas situações absurdas, né? E aí a sua dor tem que começar a ser a minha dor, para poder valer a pena essa existência, né? É verdade. A gente tem muita coisa, a gente pode fazer muita coisa. A dor de Ana Paula pode ser compartilhada com vocês, tenho certeza, e a de vocês com todos nós. O papel é esse. E aí a gente consegue atingir objetivos que atendam a todos. Ana Paula, aqui em Brasília nós temos a Associação dos Ostomizados do Distrito Federal. Em todos os estados tem uma associação? Bom, deveria ter, né? Assim, algumas instituições tiveram que ser fechadas, né? Não sei a abordagem, o porquê, mas foram as minhas. Mas normalmente tem. Se alguém quiser um atendimento, né, em seus estados, seus municípios, podem procurar a Associação Brasileira do Ostomizado ou a mim lá no canal que a gente indica, né? Tem São Paulo, os municípios de São Paulo também tem, Santa Catarina, Goiás, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Mato Grosso do Sul, infinitas instituições. E é bom ressaltar, doutora Leite, se me dá a oportunidade, claro, que a Associação Brasileira de Ostomizado, ano passado, ela abriu seu estatuto, porque já fazia esse trabalho, assim como todas as suas filiadas, não atendendo só o ostomizado. Nós sempre fazemos a abordagem para todos os tipos de ostomia, patologias como câncer coloretal, incontinência urinária, fecal, né, para crianças, idosos. Então nós temos essa política interna de agora, em 2018, nós mudamos, né, incluímos realmente no estatuto toda essa abordagem, inclusive para as anomalias congênitas também, tá, feridas. Então a Abrazo veio cada vez mais para fortalecer e abrir o leque, porque era uma coisa que vem com ostomizado, né? Então por que não está no estatuto? Mas é bom também falar para os meus irmãos das associações que isso não quer dizer que a gente está tirando, não existe essa de partilha, né? Filiados da associação, não. Como nós abordamos, né? A gente tem que expor, né, incluir no estatuto, porque a gente acaba textualizando e fomentando essas questões nos conselhos. É verdade. Tá? Então, a Abrazo está aí, eu estou à disposição, que alguém quiser entrar em contato com a Associação Brasileira de Ostomizado,
que inclusive fica aqui no Distrito Federal, é 61 30 41 30 33. Boa de memória. Se na sua cidade, no seu município, não tem uma entidade, uma associação, se inspire na Ana Paula. Quem sabe você aí vai criar a sua associação, né, Ana Paula? Exatamente, exatamente. E aí fazer parte desse movimento nacional, né, em defesa das pessoas ostomizadas. Sim, eu faço no Facebook, eu tô fazendo uma live por semana e a abordagem é exatamente essa. A carteirinha, né? Toda instituição também tem sua carteirinha de identificação. E você pode estar assim identificada como uma pessoa com deficiência ostomizada. Mas é importante, isso é muito bom, doutora Leide, porque as pessoas estão me ligando querendo fazer a carteirinha do Distrito Federal. E para mim seria ótimo, né, acrescentar o número de associados. Mas eu não resolvo o seu problema, entende? É local. Você precisa se filiar e fazer sua carteirinha na instituição local, no seu município. Ah, no meu município não tem. Procura estadual, né? Se filia. Por quê? Você já é uma pessoa com deficiência, você já é ostomizado. A carteirinha lhe apresenta, lhe identifica como pessoa com deficiência, como ostomizado, mas as leis, elas diferenciam de um estado para outro. E o que você tem direito às isenções aqui pode não ter em Cuiabá. E ela não tem essa validade. Então, todas as associações que cedem a carteirinha de identificação como pessoa ostomizada têm a mesma validade de qualquer outra instituição. Então, procura a sua instituição. Ah, Ana Paula, não tenho, é muito longe a estadual. Então, se tem uma quantidade, faz um núcleo de ostomizado, né? Faz um núcleo. Se juntem, gente. A força da sociedade é muito grande. Tudo fica mais fácil. O que a sociedade pode fazer para nos ajudar, para ajudar as pessoas com deficiência? Respeito, né? É a palavra-chave. A primeira coisa é você respeitar o seu próximo. E uma coisa que é muito importante nessa questão de ser inclusivo, né? Quando a gente fala de sociedade, engraçado, é a única pergunta que está me fazendo que me move, assim, realmente porque a gente vê uma sociedade ainda preconceituosa, ainda com discriminação. E o que a gente precisa, eu acho que eu vou finalizar essa sua pergunta com respeito, né? Os gestores precisam entender que eles são seres humanos antes de ser gestores. Então a gente precisa modificar essa cultura e olhar os outros como se estivesse olhando para nós mesmos. Falta-se muito, não só para o ostomizado, mas como para outras pessoas com deficiência. Ostomizado falta banheiros adaptados, né? Nós não temos os banheiros, acesso a dispositivos coletores, né? Temos várias pessoas passando necessidades básicas que foram retiradas suas aposentadorias e tantas outras coisas, porque às vezes o perito não sabe nem o que é ostomia. É muito difícil isso então, ainda acontecer, né? Acontece. Depois da convenção, né? Sim. Depois da Lei Brasileira de Inclusão, sim, a gente não deve admitir, né? Mas a gente tem isso também ainda com nascimentos com criança com síndrome de Down. Pois o médico ainda tem aqueles conceitos, aquela visão do que seria, né, a pessoa com síndrome de Down. São absurdos que a gente enfrenta. E tá aí, né? O Ministério da Saúde não é ruim de tudo, é nosso, é SUS, mas é importante ressaltar o seguinte: tive um caso, por exemplo, falando dessa questão da inclusão, né, da sociedade. Uma menina ostomizada foi para São Paulo fazer e tá grávida. Não pôde retornar para ter neném aqui no Distrito Federal, mas lá de São Paulo não quiseram levar em consideração o relatório médico dela, dizendo que ela não poderia ter um parto normal. Desculpa, que ela só poderia fazer o parto normal. E cesáreo nem pensar, e que não poderia levar em consideração o relatório médico do Distrito Federal. Quer dizer, uma pessoa tão ostomizada, dali ela poderia ter várias sequelas, trombose, uma hérnia paracolostômica e inúmeras coisas, gente. Ela seria agredida totalmente. Então,
a questão do respeito e mais ainda, humanização. Né? A gente precisa se humanizar. Tá tudo ligado, né? Tudo ligado. A partir do momento que você tem respeito, né? Sim. Você vai ver aquela situação de uma forma diferente. Ana Paula, muito obrigada. Eu estou muito feliz. Eu acho que a gente conseguiu esclarecer muitas questões, tanto para as pessoas ostomizadas quanto para a sociedade, né? Sim. E além de tudo isso que você já faz, eu estou sabendo que você agora tem um programa. Eu queria que você falasse um pouquinho, né? Chamar o pessoal aí para assistir. Você também, né, lá dá esse enfoque na questão da deficiência. Sim, você fica à vontade para você falar desse programa. Não, ótimo, obrigada. Pois é, gente, eu tô com um programa, né? Um programa para o segmento das pessoas com deficiência, fortalecimento das associações sem fins lucrativos e saúde, né? Inclusão, acessibilidade é o que nós estamos propagando, né? É muito importante isso, todos estarem juntos, né, com todos esses canais que nós temos, mas eu tô com essa novidade, tô me achando. Pois é, então é programa Vozes com a Ana Paula Batista, lá na TVN Brasil, toda sexta-feira às 17 horas. É uma TV Smart, só você colocar www.tvnbrasil.com.br e quem quiser entrar em contato comigo, eu tô lá no Instagram, Ana Paula Batista Oficial, no Facebook, Ana Paula Batista Oficial, e no canal do YouTube, que é Ana Paula Batista Oficial. É tudo oficial, gente, é só procurar. E assim nós finalizamos essa entrevista com a Ana Paula. E se você ainda não está inscrito no canal, você vai lá agora, se inscreva, Lady César Oficial. A gente está também no Instagram com o Asas da Inclusão e tem muita informação sobre o direito da pessoa com deficiência. Se você ainda não assistiu, se você ainda não se inscreveu, é só se inscrever e acionar lá o sininho para você ser notificado de toda vez que eu colocar um vídeo novo, ok? E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!